Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, né? Opa! Vamos começar mais uma live que tem o intuito de te abençoar. E se você puder compartilhe aí com todos os seus amigos e amigas. Avise que nós já estamos ao vivo, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Então preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora, livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 5 e versículo de número 20 ao versículo de número 22. Muitas pessoas conhecem a vida de Jó. A vida não é a história da vida de Jó, né? A vida de Jó, ela demonstra uma pessoa que vai além do que é o normal. Enquanto todos faziam o que era ordinário, Jó era acima da média e fazia o seu melhor. É por isso que ele é chamado de um homem extraordinário. Jó era tão extraordinário que o próprio Deus, quando está em conversa com Satanás, Deus diz: viste o meu filho Jó, um homem temente, um homem fiel, um homem íntegro, um homem que se desvia e por aí vai. Então ele era um homem extraordinário, reconhecido pelo próprio Deus, porque ninguém há na terra semelhante a ele. É o que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 8. Em nossas atitudes e relações, ou reações, na verdade, bem como nas palavras, nós temos a opção de fazer o que é ordinário, normal, o que todos fazem, ou então fazer algo que é extraordinário. O que Jó fazia de extraordinário, pastor Márcio Santana? Vamos aprender rapidamente como Jó foi uma pessoa extraordinária e como ser um homem excelente, comparando as suas atitudes extraordinárias com o que as pessoas fazem ordinariamente. Jó, em primeiro lugar, ele se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma característica muito clara de Jó era que ele se desviava das coisas que não eram boas. Jó não queria papo com quem andava errado, Jó não gostava de andar errado, Jó não gostava de jeitinho brasileiro, Jó não gostava de coisa errada, Jó se desviava. Era uma característica de Jó se desviar das coisas que não eram boas. Já lhe bastavam os maus que tinham que enfrentar no seu dia a dia, como está registrado no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Diante do mal, se podem ter duas atitudes. Quais são as atitudes? Ordinário ou extraordinário. Ordinário é enfrentar o mal ou fazer o mal. E extraordinário é fugir de tudo que há de ruim. Como servos de Deus, nós precisamos abstender-vos de toda forma de mal. É o que está escrito, pelo menos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22. Então, se eu fosse você, eu evitava tudo o que não é de Deus para a sua vida e buscava somente o que edifica. Então, será um homem ou uma mulher extraordinária.
Se desviar do mal é algo extraordinário. Segunda coisa que Jó fazia era que Jó tinha uma vida de oração. É o que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia continuamente. A vida de Jó era cheia de oração e de consagração a Deus por sua família e tudo que ela tinha. Ele não esperava ter um motivo especial para poder orar, mas fazia isso sempre. Diferente de muitos crentes ordinários, que têm uma vida ordinária, né? Que só ora quando está com problema. Quando tudo está bem, esquece até a oração. A vida devocional pode ser ordinária, ter dificuldade de orar, ou extraordinária, que significa se dedicar-se em oração. É por isso que nós temos uma sala de oração. Sala essa que eu tenho clamado todos os dias por todas as pessoas que ali estão, entre os dizimistas também. A vida de oração muda tudo, irmãos. Você tem que buscar ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, afirma isso. E você verá Deus agir de forma sobrenatural em sua vida. Mas não é orar uma oração ordinária porque você tem dificuldade, porque você está passando por um problema, ou porque o namorado deixou, porque a porta não está se abrindo. Eu estou falando de algo extraordinário. É dedicar-se em oração. É gostar de orar. Mesmo tendo tudo bom, você sabe, é como se estivesse indo para a rua sem cueca ou sem calcinha. Você sente que está faltando alguma coisa. Você, não, eu tenho que orar. Isso é uma vida extraordinária. A vida de oração, quando você chega no nível desse, ela muda tudo. Tudo. Você começa a ver Deus agindo de forma sobrenatural em sua vida. Você passa a não ter apego a mais nada. Tudo que Deus disser faça, tu faz. Se Deus disser jogue para dentro, você joga. Ó, entrega no altar, você entrega. Você prefere viver uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de fidelidade, do que ter apego às coisas materiais. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Estou pregando para você aqui, mas posso morrer horas depois. Como eu disse para você, o tempo é curto. E preguei isso, ninguém percebeu. Logo em seguida, Pelé morreu. Ninguém é imortal. O Papa também desceu, foi para a vala. Jó adorava a Deus acima de tudo. Terceiro. Por quê? Porque está lá escrito em Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Diante da pior notícia, Jó adorou a Deus. A sua atitude de adorador era uma característica marcante da sua vida. O próprio Deus se impressionou com a sua forma de agir. Quanto à adoração, as pessoas podem ser ordinária. Por quê? Porque ordinária porque não agradece a Deus. A vida que tem, os problemas, o dia, mais uma noite, mais um dia vivido. E a extraordinária é ser grato ao Senhor em tudo. Muito obrigado pela luta, muito obrigado por estar vivo, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. Nós precisamos adorar a Deus acima de tudo, e em espírito e em verdade, porque Deus está procurando adoradores na terra.
Está lá escrito em João capítulo 4, versículo 23. E nós fomos criados para adorar a Deus, e não para fazer Deus escravo, e não para manipular Deus, e não para fazer Deus garçom. Nós fomos criados para adorar a Deus e glorificar o seu nome, como está em Isaías capítulo 43, versículo de número 7. Então adorar a Deus é algo extraordinário. Quarta coisa importante é que Jó não reclamava. Jó capítulo 1, versículo 22. O texto vai dizer: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Algo extraordinário na vida de Jó era não reclamar diante das piores notícias que recebeu. Seu silêncio foi um ato de adoração a Deus. Sobre a reclamação, podemos ser ordinário, porque fica o dia, a semana, o mês inteiro só reclamando das coisas. E podemos ser extraordinários, se calar e saber esperar que a sua hora vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. A reclamação aborrece a Deus. O povo de Deus andou em círculos 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles murmuravam. Está lá escrito em Números capítulo 32, versículo 13. Nós precisamos aprender a discernir o tempo de estar calado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Há tempo para todas as coisas. E aguardar a salvação do Senhor em silêncio, como está em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 26. E mais que isso, sabendo que o Espírito Santo traduz até o gemido em oração, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito forte isso. Não reclamar é algo extraordinário e reclamar é algo ordinário. Então faça o extraordinário a partir de hoje. Porque a vida cristã é um desafio contínuo, viu? Não é assim, aceitei Jesus, acabou os problemas, não. É um desafio contínuo. Passamos por situações difíceis o tempo todo. Não se engane que o fato de você estar na presença de Deus não significa dizer que você não vai ter mais problema. Nós passamos por situações difíceis o tempo todo e vamos aprendendo a viver a cada passo. Nós precisamos optar por atitudes e palavras extraordinárias. Eu vou repetir. Você precisa optar por atitudes e palavras extraordinárias e não ceder ao que o mundo ensina como normal, como está em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Para ser um homem e uma mulher extraordinária, e para ser um homem extraordinário como Jó, é preciso aprender a se desviar do mal. É preciso ter uma vida de oração. É preciso adorar a Deus acima de tudo. E em quarto lugar, não reclamar. Se você quer ser um homem extraordinário ou uma mulher extraordinária, tá aí a dica. É exclusivamente para você. Se você quer ser uma pessoa extraordinária como Jó, você precisa aprender a se desviar do mal, a ter uma vida de oração, a adorar a Deus acima de tudo. E em quarto lugar, a aprender a não reclamar e saber esperar.
se eu fosse reclamar de todas as lutas que eu passo, que eu enfrento, não reclamo. Dificilmente você me vê reclamando, chorando pelos cantos. Eu tento ser uma pessoa extraordinária para Deus, assim como Jó foi. Eu sigo os ensinamentos para que, então, eu possa chamar a atenção de Deus, assim como Jó chamou. Jó não orou, Jó chamou pelo seu comportamento, pela sua vida extraordinária. Não foi Jó que estava orando, Deus, olha para mim, estou com socorro. Não, Jó chamou a atenção de Deus. Deus disse, viste o meu servo Jó, um homem fiel, um homem íntegro, um homem temente, um homem que se desvia do mal. Então, essas são as 4 dicas que eu dou para você, para que você comece a fazer o extraordinário na sua vida. Aprenda a se desviar do mal, a ter uma vida de oração, não só orar por necessidade ou em troca de algo, mas aprende a gostar, a amar, a desejar orar. Depois, adore a Deus acima de tudo, acima das tempestades. Tem gente que só adora a Deus enquanto tudo vai bem, basta entrar numa luta, numa prova. Ah, não te amo, o Senhor não presta, eu vou para macumba, eu vou para o feitiço, eu vou para o axé, eu vou para o voodoo, eu vou para a magia negra. Adore a Deus acima de tudo, porque Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior do que essa circunstância que você está enfrentando agora. Ele é maior do que toda dificuldade existente na face da terra. Ele é maior. E não basta apenas adorar. Você também tem que parar de reclamar. E só para de reclamar. Observe que isso é como um crochê. Você costura, sabe? É uma coisa entrelaçada na outra. Perceba que a primeira coisa é você se desviar do mal. Se você não se desviar do mal, você nunca vai ter uma vida de oração. Se você anda com um cara que fuma, que cheira, você nunca vai ter uma vida de oração. A probabilidade é muito grande de você fazer o mesmo. Mas se você se desvia do mal, então você dá oportunidade para poder ter uma vida de oração. E aí a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados são os puros de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Aí você vai se fortalecer, vai ter experiência, e vai passar a adorar a Deus acima de qualquer tempestade, acima de tudo que vier sobre a sua vida. Deus vai estar sempre em primeiro lugar para você. E a certeza vai ser tão forte na sua vida, devido também às experiências que você vai ter, que você não vai reclamar de mais nada. Vai saber esperar e aguardar, como está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. E assim, sem aviso prévio, sem sinais, você vai acabar chamando a atenção de Deus para a sua vida. Amém? Pega essa palavra, coloca na tábua do teu coração, pratica ela, porque eu tenho certeza absoluta que vai surtir efeito na sua vida e o nome do Senhor há de ser glorificado. Todos os dias, à meia-noite, eu estarei orando por você
tanto no Facebook quanto no YouTube. E você é meu convidado, minha convidada especial, a estar daqui a pouquinho comigo orando e buscando a presença de Deus. Coloque em prática, porque muita gente se identifica com a nossa mensagem. Nossa, que palavra linda, eu tomo posse e tal, eu creio, estou na fé, mas passa-se os dias, a tribulação vem, as dificuldades vêm, as lutas vêm, e as pessoas, na maioria das vezes, esquecem o que foi dito aqui e vivem a vida tomando decisões precipitadas, agindo de forma, muitas das vezes, errada, reclamando demais, sem saber esperar o tempo do Senhor agir na sua vida. Querem tudo num passe de mágica, como se fosse uma lâmpada de Aladim. E com isso, ao invés de Deus te dar logo, Deus percebe que você não está preparado. Não está preparado. E aí o que era para ser 40 dias passa a ser 40 anos. Como o povo que saiu da escravidão rumo à terra prometida. Para cada dia de murmuração foi 1 ano que durou. Era para ser 40 dias, ficaram 40 anos no deserto. A murmuração foi tanta que muitos padeceram no deserto. Então, se você quer realmente vencer, aprenda que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, são contra os principados e potestades, príncipes dominadores dessa terra. O diabo existe, o mal existe, e não brinca de ser mal. Se ele puder, ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde até meia-noite ou qualquer outra mensagem que a gente sempre está dando aqui para vocês nesse culto maravilhoso. Amém?